Mas tudo que o Balé Estágio recebe, reinveste no trabalho deles. Até recentemente, no momento de crise, eles desenvolvem um trabalho que até já tem bailarinos aqui que nasceram desse trabalho, que é um trabalho junto com jovens, com crianças e pré-adolescentes e adolescentes de escolas públicas, um projeto chamado Joaninha, que quando surgiu tinha apoio de empresa que ajudava, que dava. Hoje não tem, já há algum tempo que não tem. Eu falo assim, Marica, como é que você vai sustentar isso? Você não tem... Você tem que pagar aluguel da tua casa. Esse projeto que ela se refere, que a gente fez há 15 anos atrás e que o estágio vem fazendo, foi um momento privilegiado na vida de todos nós, aonde houve um apoio para a dança entrar nas escolas e para a escola vir em massa assistir nos teatros. E a gente ia... Quase todas as escolas onde o estágio se apresentava, e depois outras companhias de dança foram se apresentando, para ver como que a dança poderia entrar no universo da escola e como a escola podia entrar no universo do teatro, ou seja, aqui. Tudo você tem que pensar a longo prazo. Não adianta você achar que você vai fazer 5 projetos em 5 anos e que você vai conseguir duplicar. É tudo um trabalho de muito longo prazo. Quer dizer, você tem que começar agora para gerações que estão começando, porque essas gerações vão se encarregar de um efeito multiplicador, porque aquele que vem, que gosta, fala para o amigo, fala para o pai, fala para a mãe, fala para o colega que é legal, vai lá ver, gostei. Como é que você vai trabalhar com criança que teve uma miscigenação, né, de cultura europeia com a raça negra africana e os índios brasileiros? Congada é um grande exemplo, se a gente for pensar o que é a Congada, o que é a festa junina, né, que vem da França, de Portugal. Muitas vezes ela não vai para frente porque não se abre oportunidade para ela se concretizar. Porque são crianças, são jovens num pedaço da vida em que eles dependem do pai, do dinheiro do pai. Será que todo mundo pode dançar? E teve uma menininha de 6 anos de idade que falou assim, pode, porque nós somos iguais. Ela falou, nós somos iguais. Então, a visão, quando a gente começa a conversar, trocar ideia, e as crianças pensam, as crianças têm opinião, né? E ouvi-las, e ver o outro dançar, ver o que o corpo do outro faz, é a grande riqueza que acho que a gente pode, né, como público, como professor, como produtor de arte, trazer para a comunidade, né? O que a gente oferece com isso, com cada um de nós. Vocês viram pela identificação dos bailarinos, né? Tem gente de tudo que é canto, de Amazonas até Espírito Santo. E dança, muitas vezes, essa oportunidade, quem tem que cavucar são os próprios bailarinos. Então, eles saem de Manaus e vêm para São Paulo, ou saem de Belém e vêm para São Paulo, ou saem do interior do Pernambuco e vão para Recife, porque é nos centros onde essas oportunidades se instalam, que são as escolas. E aí, nesse momento, nas escolas e nas companhias, também nas companhias de dança, é que essa revelação íntima que se estabelece como vocação vai poder, no particular, porque é um esforço que não se revela. Eu comecei fazendo teatro amador, fazendo teatro em escola. Se depois da minha vida eu fui fazer teatro, e bem ou mal vivendo, mal e porcamente do teatro, eu comecei em escola, e depois tinha grupos de teatro amador. Hoje, no interior, ninguém mais é amador, todo mundo é profissional. Tiraram aquela porcaria de DRT, que diz, sou ator, sou diretor, sou não sei o quê. Quem disse? O que vai dizer se você é um artista é a tua história. Não é um papelzinho DRT que, sabe, que só falta agora... Sou poeta, tem carteira? Se não tem carteira de poeta, não é poeta. A Balé Cidade tem uma infraestrutura estabelecida, mas que, no fundo, né, não existe o que faz muita falta é essa coisa pessoal, que é a presença de você e do Décio, por exemplo, que aquilo é a vida de vocês. E, numa companhia pública, se as pessoas que estiverem lá não tiverem esse amor, essa paixão, nada acontece, porque não há esse interesse direto, né, de que a coisa aconteça. Ela está lá, então... Está tudo certinho, chega no fim do mês, sai o dinheirinho. Faz, quer dizer, ninguém está... E tem o problema da mudança do governo sempre, né? Essa é a nossa instabilidade. Né? Porque cada 4 anos muda o prefeito,
muda o secretário de Cultura, muda o diretor do Balé da Cidade e vai assim, né? É aquela coisa, existe o Balé do Governo, que é patrocinado pelos nossos impostos, eles vivem muito bem, ganham muito bem, o dobro que a gente, ou o triplo. O da Prefeitura também, que também vive dos nossos impostos, eles podem fazer. O que ficou difícil? Ficou difícil que agora eles podem viajar pelo Norte e Nordeste de graça, porque o governo paga. E nós não, a gente tem que ter um FII mínimo para pagar o mínimo que a gente precisa, porque a gente não tem patrocínio, a gente vive da bilheteria. Naquela época não tinha, né? Não, mas era mais fácil, a gente não tinha o governo concorrendo com a gente. Na época que não tinha patrocínio, era mais fácil a gente trabalhar do que hoje em dia. Então, assim, era mais fácil, aí eu volto àquele ponto. A gente dizia para o jornal que a gente ia dançar, o jornal ajudava a gente, e todo mundo vinha no teatro, e o que vocês pagavam para assistir a gente pagava os bailarinos, a produção, etc. Isso, de uma certa forma, acabou criando uma série de atores que hoje em dia, e de profissionais de teatro, que estão ficando cada dia mais raros e mais escassos, que eram profissionais polivalentes. Porque a gente era obrigado a fazer um pouco de tudo. Nós não podíamos nos dar ao luxo de simplesmente decorar o nosso texto e chegar de noite e apresentar o espetáculo para o público. A gente tinha que fazer um pouco de tudo. E com isso, então, desde o começo, eu tive que fazer produção. O que significava fazer produção naquela época, que ainda continua sendo um pouco de hoje, o que se faz hoje em dia, né? A gente tinha que, desde descolar as coisas que seriam utilizadas para fazer o espetáculo, o espaço onde ele ia ser apresentado, os figurinos, os cenários, enfim, arranjar o pouco de dinheiro que a gente conseguia ter para botar o espetáculo de pé, encenar, mostrar e depois ver se com o dinheiro que vinha da bilheteria, do público espontâneo, que vinha todas as noites ao teatro, e naquela época se fazia teatro de terça a domingo, e não às sextas, sábados e domingo, como se faz hoje, fazemos 2 sessões aos sábados e 2 aos domingos também. E, enfim, com esse dinheiro, tentar cobrir as dívidas que tínhamos feitas para montar o nosso trabalho. Isso tudo foi intuitivo. A gente veio fazendo isso, eu acho que o Décio, que como coreógrafo, foi o cara que sacou, dentro da coreografia dele, o que ele imaginava fazer. Ele chegava para a gente e falava assim, eu quero uma luz aqui, quero isso aqui, quero um corredor lá, quero imagine. E aí dava opção para a gente poder criar essas necessidades coreográficas e seguir a mentalidade do diretor coreógrafo, que é o cara que está criando tudo isso. Então, se a gente está hoje aqui falando com liberdade, podendo se expressar sem medo de que apareça um censor ali, e isso acontecia, e não só cale a boca da gente, como leve para uma prisão qualquer e feche o teatro, a gente deve a essas pessoas que resistiram aqui dentro a isso. E o estágio representa isso. Vários balés, nessa década de 70 do balé estágio, eram a denúncia daquele clima de terror que a gente vivia. Então, os projetos que o Balé Estágio vem trazendo ultimamente, com professores, com crianças, projeto Joaninha, que vai até as escolas, a dança até as escolas, até outras regiões, que não é fácil, e tem que ter tudo isso, inclui verba, uma série de coisas, mas o trabalho que se tem por trás disso, e explícito, inclusive, é inclusão. Uma das ações. Então, trabalho na FEBEM, que a Marica pode até falar mais desses trabalhos, mas a gente pensar aqui juntos, o que a gente assistiu aqui, que é uma coreografia de 77? 79. Coisas do Brasil de 79, nós já estamos em 2010. Por que ela é tão ainda presente? Por que ela é tão atual? Mas o Sesc realmente agora, nossa próxima produção vai chamar a Dona Irã Barbosa, 100 anos, a produção pretende ser coletiva junto com o Sesc. Então, assim, o Sesc é o órgão aqui em São Paulo, no Brasil, que divulga, ajuda, contrata e facilita todas as nossas produções. Realmente, Chamaim foi feito dentro do Sesc, vários espetáculos foram criados e produzidos pelo Sesc, e eu acho que dessa vez a gente vai ter a chance de fazer mais uma vez uma grande produção com o Sesc. Desde esse trabalho, que eu acho que é realmente o que move o Balé Estágio, é muito importante ressaltar que isso produz bailarinos e cidadãos conscientes. Então, essas pessoas que passam pelo Balé Estágio
não são simplesmente artistas deslumbrados, inconscientes, que vão lá, porque eu sou artista, não posso me incomodar, não. É o tipo de artista que realmente conhece o Brasil, que sabe os problemas, e a Marika faz os bailarinos irem visitar todos os lugares.